Hora do Ancião. Música, cultura, lazer, saúde e muitos convidados. Hora do Ancião. Velhos são os trapos. Hora do Ancião. Lugar à vida. Hora do Ancião. À quarta-feira, das 21 às 22. Música, cultura, lazer, saúde e muitos convidados. Hora do Ancião. Velhos são os trapos. Hora do Ancião. Lugar à vida. Hora do Ancião. Velhos são os trapos. Hora do Ancião. Velhos são os trapos. Hora do Ancião. Velhos são os trapos. Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da Hora do Ancião. Boa noite, senhores ouvintes. Estamos aqui para mais uma edição da Hora do Ancião. Desta vez estou só e abandonado, mas muito bem acompanhado. O meu amigo José Ramalho, que normalmente acompanha comigo nestas edições da Hora do Ancião, hoje não pôde estar, está além fronteiras e está muito bem. Onde quer que esteja, José, um grande abraço. Sei que estás a ouvir e que estás a acompanhar de certeza absoluta esta emissão em maisoeste.pt. Ora, hoje temos belos convidados, mas antes de passarmos aos nossos convidados, e como é normal no nosso programa, temos a nossa habitual rubrica de atualidade informativa, porque é importante nós conhecermos os nossos tempos, as nossas sociedades. Nós estamos hoje, a 10 de julho, o nosso país é um país cheio de história e, efetivamente, hoje é um aniversário especial de duas pessoas da cultura portuguesa, uma da cultura política, outra da cultura mais musical, mais artística. São duas efemérides que são importantes de assinalar. Faz hoje precisamente 9 anos que morreu Maria de Lourdes Pintacilgo, política portuguesa nascida em 1930, tinha na altura 74 anos quando faleceu a 10 de julho de 2004, engenheira química de formação. Todos nós nos lembramos dela como primeira-ministra no 5º governo, foi embaixadora de Portugal na Unesco entre 1975 e 81, candidata à presidência da República em 1986 e ainda, entre muitas outras coisas, deputada ao Parlamento Europeu entre 1986 e 91. Uma mulher de armas, uma mulher de grandes lutas e de grandes símbolos, e que deve ser fonte inspiradora para homens e mulheres para um Portugal melhor, tema esse que hoje, sem dúvida nenhuma, está muito mais em voga nas discussões do dia-a-dia do cidadão comum português. Também amanhã é um aniversário da morte de outra grande figura da música portuguesa, Cândida Branca Flor, que nasceu em 1949, faz amanhã precisamente 12 anos que faleceu, precisamente a 11 de julho. Cândida Branca Flor, fica aqui a homenagem a estas duas grandes mulheres da história de Portugal. Outras efemérides também interessantes de assinalar, algumas mais a título de curiosidade, mas outras importantes para refletirmos sobre o nosso país e a nossa região. É precisamente a 10 de julho de 1902 que é inaugurado o Elevador do Carmo, mais conhecido como o Elevador de Santa Justa, que faz precisamente a ligação entre a Rua do Carmo e o Largo do Carmo, uma obra que suscitava a curiosidade de todos quantos visitavam Lisboa, obra do engenheiro Raul Mesnier de Ponsard. Também a 10 de julho é uma data de assinalar, corria o ano de 1985, quando a Assembleia da República ratificou o Tratado de Adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia. Como todos nós sabemos, a CEE, fundada em 1957 com o Tratado de Roma. No caso português, entramos em 1 de janeiro de 1986, algo que também, mais do que nunca, está a ser debatido e rebatido com os prós e contras daquilo que faz sentido nos dias que correm. Este mês de julho é um mês quente, muitos e bons eventos estão na ordem do dia. Como nós anunciámos, senhores ouvintes, estejam atentos, dentro de momentos vamos dar informações, porque durante este programa da Hora do Ancião vamos oferecer
3 entradas para o Mercado Medieval de Óbidos, essa grande atividade cultural, já um grande marco da região oeste e, por que não dizê-lo, do próprio país, com muita cultura, com muita animação, muita música, boa gastronomia, muita animação, algo de excelente e que mostra bem da grande qualidade que os portugueses têm na organização de eventos. Algo que deixa todos os oestinos bem orgulhosos. Portanto, não percam esta edição de A Hora do Ancião. Eu sou o Jorge Santos, estou aqui convosco, estou com 2 convidados que vamos começar a conversa dentro de momentos e, como eu disse e repito, temos para oferecer durante este programa 3 entradas livres para o Mercado Medieval de Óbidos. Para já vamos ficar com boa música, com dança, vamos ficar com Dani Silva, Branco Velho, Jerupiga e, como eu prometi, peixe frito. Com peixe frito, branco velho, tinta de jurupiga. Com peixe frito, branco velho, tinta de jurupiga. Com peixe frito, branco velho, tinta de jurupiga. Com peixe frito, já rompia amanhã na taberna do João, onde a malta se abancou para beber um carrasco. Bacalhau não havia, é claro, sardinha não faltou. Samba, tinta e jurupiga, fizeram companhia mal. Chão pagou uma rodada, chão é bom rapaz. Gonçalo deu graças à malta, Gonçalo é bom rapaz. E assim nós ficamos ao que nós queríamos, acabar a noitada, esquecendo as brigas com branco velho, tinta e jurupiga. Com peixe frito, branco velho, tinta e jurupiga. Com peixe frito, branco velho, tinta e jurupiga. Com peixe frito, branco velho, tinta e jurupiga. Com peixe frito. Com peixe frito, branco velho, tinta e jurupiga. Com peixe frito, branco velho, tinta e jurupiga. Com peixe frito, branco velho, tinta e jurupiga. Com peixe frito, já rompia amanhã na taberna do João, onde a malta se abancou para beber um carrasco. Bacalhau não havia, é claro, sardinha não faltou. De conserva e de jurupiga, fizeram companhia malta. João pagou uma derrotada, o chão é bom rapaz. Gonçalo deu cravos à malta, Gonçalo é bom rapaz. E assim nós chegamos ao que nós queríamos, acabar a noitada, esquecendo as brigas com branco velho, tinta e jurupiga. Com peixe frito, 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 branco velho, tinta e jurupiga. Com peixe frito. Hora do Ancião. Ora, cá estamos então para a Hora do Ancião e, como prometido,
nós temos então um passatempo que vai decorrer durante esta hora do ancião, que sobre o mercado medieval de Óbidos, que abre precisamente amanhã, vai decorrer até ao dia 4 de agosto. O mercado medieval de Óbidos vai estar aberto de quinta a domingo no antigo campo de treino de cavaleiros e escudeiros deste reino. A Mais Oeste convida, a partir de agora, a mergulhar connosco num ambiente tosco de viagem além tempo, um pouco por todo. No mercado medieval de Óbidos é possível avistar bobos, cuspidores de fogo, dançarinos, músicos e jograis especialistas nas artes de bem divertir as gentes. Seja convidado a participar neste mercado tão cheio de festa. Participe no nosso passatempo enviando agora um SMS para o número de telemóvel que eu vou dar. Os senhores que estão a conduzir e as senhoras que estão também a conduzir, as pessoas que estão em casa, na rua, com o telemóvel. Ora, vou dar uns segundos para poderem parar o automóvel e pegar num papel e caneta. Estão prontos? Posso dizer o número? Então eu vou dizer. Enviem um SMS com o vosso nome, com a vossa localidade e com o vosso contacto telefónico para 918-189-322 com a frase Mais Oeste Medieval. Vou repetir, 918-189-322 com a frase Mais Oeste Medieval. Depois junte o seu nome e a localidade e fique atento para saber se viaja connosco até à histórica época medieval na não menos histórica e encantadora Vila de Óbidos. Vamos então agora passar à nossa conversa com dois homens do desporto, dois homens da cultura caldense, não só, visto que tem responsabilidades e o seu sucesso já tem um âmbito nacional. Por um lado temos Joaquim Lopes, que atualmente já exerce há alguns anos funções na Federação Portuguesa de Badminton. Mais recentemente também foi eleito para a direção do Comitê Olímpico para o próximo quadriênio. Falo de Joaquim Lopes, que as pessoas carinhosamente conhecem como o Sr. Lopes, uma pessoa sempre de sorriso fácil e sempre com uma palavra simpática para todos quantos se cruzam com ele. Por outro lado, temos também um segundo convidado, que também já tem tido algum sucesso a nível nacional. É o atual presidente das Caldas, que, como nós sabemos, nos últimos anos tem atingido um patamar de sucesso no voleibol, entre outros desportos, mas sobretudo no voleibol, tendo estado na primeira divisão do Nacional de Séniores, com muitos resultados interessantes, resultados esses que começam também já a ser acompanhados pelas camadas jovens, aqueles que seguem esta idilidade, esta instituição, este grande clube há alguns anos. Todos se lembram, por exemplo, no passado das grandes vitórias e do grande trabalho do Sporting Clube das Caldas, por exemplo, nas décadas mais longínquas de 50 e de 60, na áreas do hóquei patins, nas décadas de 80, por exemplo, as grandes vitórias nos campeonatos nacionais de ténis de mesa. Enfim, um clube com muitos pergaminhos, com dois homens ligados a este desporto. Eu sugiro começar pelo Sr. Lopes. Sr. Lopes, como é que se deu esta entrada, esta nova aventura, para além do grande trabalho que lhe dá, com certeza, trabalhar para a Federação Portuguesa de Badminton, agora também esta aventura de entrar para o Comitê Olímpico? Fale-nos um pouco disso. Boa noite, Jorge. Boa noite ao auditório. Podes pôr de parte o senhor, porque com certeza, assim o farei. Não tem bem cabimentação. Sabes que isto, há cerca de 40 anos, liguei-me, já ligado ao desporto, ligado ao futebol infantil, ligado a outras atividades, tais como xadrez, atletismo, tudo isso. Eu fui desenvolvendo algum tipo de trabalho junto do movimento voluntário desportivo, que ainda existe. E, efetivamente, parece-me que tem sido o manancial e o grangear de grandes amigos que continuam pela vida fora. A minha ligação à Federação já data de há 22 anos atrás. E, efetivamente, eu estava ligado ao badminton e continuo ligado. Tinha também laços familiares no âmbito das minhas descendentes que eram praticantes e toda uma penépola, e tínhamos e continuamos a ter um núcleo forte em Caldas da Rainha nessa modalidade.
Tinha alguma ligação com uma direção que se prolongou durante 30 anos, ligada à Federação Portuguesa de Badminton, que tinha a sua sede em Lisboa, e havia toda uma série de ações e desenvolvimento e tudo o que se podia trazer-se para Caldas da Rainha, como hoje se faz. É claro, houve necessidade de mudar isso e, em certa medida, proporcionou-se haver um novo elenco diretivo no qual eu fui convidado. Entrei, fiquei, julgo que tenho já pelo menos mais 20 anos do que aquilo que devia ter. Estou com 22, por isso devia ter parado logo no segundo ano e as coisas tinham ficado por aí. Depois foi toda uma ambição de trazer para perto de nós algumas coisas que valesse a pena. A Federação Portuguesa de Badminton foi das primeiras a conseguir, fora dos grandes centros, nomeadamente Lisboa e Porto, fazer a sua implantação com sede própria e com condições. As vertentes governamentais, tendo em conta que isto são tudo coisas subsidiodependentes, nomeadamente as federações, salvo as grandes federações, futebol, basquete, vôlei, etc., têm algumas condições e alguns sponsors que lhe permitem viver. Nós não. O badminton é fundamentalmente subsidiodependente e tenta gerir as coisas nesse capítulo. Foram feitas algumas apostas e, efetivamente, fui-me prolongando ao ponto de, presentemente, ter 22 anos. Estou a fazer o último mandato na Federação Portuguesa de Badminton, por isso... O que termina quando? O quadriênio, por isso 2016. Nós vamos agora. Isto normalmente funciona por ciclos olímpicos. O ciclo olímpico serve isto também para dar entrada ou para dar cabimentação à minha conversa relativamente ao Comitê Olímpico. O Comitê Olímpico, ao fim de cerca de 20 anos do comandante Vicente Moura estar à frente do Comitê Olímpico, passaram por lá outros tais como Vasco Lince, que intermediou ali 4 anos, e aquilo entrou num certo comodismo. Não lhe chamamos comodismo. O Comitê Olímpico deveria de ser uma coisa estável e virada para o movimento olímpico, e em algumas das situações se calhar tem sido ao longo dos anos mais do que isso. É uma coisa que onde não deveria de abundar o dinheiro, mas que pelo menos de 4 em 4 anos há algum sacrifício para que haja dinheiro. Dinheiro que é do erário público, como é lógico, dos jogos, nomeadamente dos Jogos Santa Casa, que é o grande suporte deste tipo de instituições, tais como dos valores que vêm para as federações, embora seja o IPDJ a fazer a distribuição, mas são sempre valores que vêm uma grande parte via Jogos da Santa Casa. Numa percentagem razoável dos jogos totais, se calhar vem cerca de 46% é distribuído por estas áreas, exceto o Totobola, que o Totobola funciona fundamentalmente à parte da Federação. Isto para dar cabimentação à minha entrada, e um grupo de federações convidou o professor José Manuel Constantino para encabeçar a lista candidata ao Comitê Olímpico. Calhou-me a mim fazer reuniões com o José Manuel, pessoa com quem eu privo há cerca de 30 e tal anos, que conhece o tipo de trabalho que tem vindo a ser feito, e digamos que eu sou o único indivíduo que estou na Comissão Executiva por convite direto. Independentemente da Federação, independentemente do apoio da Federação Portuguesa de Badminton, eu fui convidado especificamente para isso. Numa conversa manhosa, entre aspas, não é? O Zé Manuel disse-me: espera aí, aquilo que eu conheço, aquilo que tu tens desenvolvido... Quais é que são as suas funções neste momento? Especificamente? A nível do Comitê Olímpico? Sim. Eu sou tesoureiro do Comitê Olímpico. A Comissão Executiva do Comitê Olímpico tem 15 pessoas, tem 4 vice-presidentes, tem o tesoureiro e o secretário-geral. Por isso, a Comissão Executiva reúne de mês a mês, e nós temos um grupo de trabalho em que faz parte o tesoureiro, o presidente, o secretário-geral e mais 2 vice-presidentes, que todas as semanas temos tarefas e trabalhos a desenvolver.
houve toda uma transformação em que, digamos, foi aproveitada a minha experiência dita profissional para abarcar. Aquilo havia toda uma série de compartimentações, a tesouraria, a parte administrativa e tudo isso. Entendeu-se por bem e numa proposta em determinada altura que foi feita logo na candidatura, faz parte do processo de candidatura uma fusão desse tipo de organismos. Não tem cabimento de haver aqui os homens que mexem no dinheiro ou as mulheres, e ao lado ter a parte administrativa que depois tem que fazer todo um tipo de trabalho desenquadrado. Por isso a proposta foi que fundiu-se esse tipo de departamentos e digamos que eu sou o indivíduo mais direto ligado a isso. Também pela minha experiência profissional. Por outro lado, não pondo de parte aquilo que tem sido a evolução da Federação Portuguesa de Badminton e a área que nós trabalhamos, porque a Federação Portuguesa de Badminton trabalha da mesma forma, com um executivo de 7 pessoas. Temos expectativas de ver nos próximos Jogos Olímpicos atletas caldenses? Nesta altura, o processo olímpico é sempre um bocado complicado e nem sequer há uma... Vamos tentar dar a imagem real daquilo que é os atletas olímpicos e a sua participação. A Federação tem formas específicas de apuramento em função de rankings ditos mundiais. Por exemplo, o badminton é das modalidades mais difíceis de apurar, tendo em conta que as cotas de participação são sempre diminutas e nós temos que andar sempre abaixo dos 40 do mundo. Muito bem. Se for um feminino tem que vir para os 30 e tal do mundo, senão não consegue a participação. O que é que pretende o Comitê Olímpico? Pretendemos fazer um tipo de trabalho não a 4 anos, mas a 3 ciclos olímpicos, para que permita a captação de valores no ténis e nas outras modalidades individuais e coletivas, que se vão fazendo captação e trabalho nesses valores. Continuado. Uma coisa também muito importante nesta parte olímpica, que é um erro frequente a considerar-se quando se pensa em atletas olímpicos, tem-se um hábito de apenas pensar em juventude. Nós também temos alguns anciões nas equipas olímpicas, em algumas modalidades. Sim, eu tenho por hábito de dizer, e falo da minha modalidade, quando efetivamente os anciões conseguem fazer uma participação olímpica é porque a modalidade não está a trabalhar nas camadas mais jovens. Porque nós temos de ter consciência disso. Efetivamente há um apuro de qualidade, há efetivamente um aumento substancial dos níveis, pela experiência, enfim, por tudo isso. Nós temos exemplos, o caso da Rosa Mota, que faz parte da Comissão Executiva connosco, e outros, não é? Tivemos o Carlos Lopes não explorou muito isso, é mais vezes explorada a imagem dele do que porventura ele explorou em termos da sua evolução, mas eu digo na minha modalidade, tenho malta de 55, 60 anos a participarem em competições a nível dos melhores, não é? E eu digo, isto está muito mal. Nós não estamos a evoluir. Porquê? Porque senão aquelas cotas de ocupação já deveria de ser por gente mais jovem, gente que no fundo estava a ser bem trabalhada. E nem sempre há essa preocupação. Eu julgo que a partir de... Eu dou-vos um exemplo a propósito da questão olímpica. Nós temos uma atleta olímpica no badminton, que é aqui de Peniche, a Telma Santos. A Telma Santos está a trabalhar connosco há 2 anos. E está a trabalhar connosco, faz o seu treino normal e desenvolve já a sua atividade profissional junto de nós. Eu hoje tenho a Telma Santos a trabalhar no Centro de Alto Rendimento e a fazer já a preparação e a integração de miúdos, quando estou a falar miúdos, 8, 9, 10, 12 anos, miúdos e miúdas, como é lógico, não é? Para quê? Para que desta quantidade de gente possa surgir qualidade. Nós temos, por exemplo, aqui no ténis, temos um exemplo de resultados recentes que foram tirados. O Federico, julgo eu. Exatamente. Isto é efetivamente resultado de um trabalho em termos das camadas jovens.
Todos têm cabimento. Quem tem mais idade, logicamente tem cabimento, mas numa parte completamente diferente. Não quer dizer que não tenha cabimento a ação olímpica. Agora, isso tudo depende da concorrência, digamos, em termos da participação mundial disso. Por curiosidade, quais é que são os desportos onde, genericamente falando, a taxa de idade é superior em termos de participação nessas modalidades olímpicas? No atletismo continua a ter muita gente a participar nisso, não é? Agora, naquelas modalidades mais... Tiro, provavelmente. O caso do tiro. O tiro é um exemplo real disso, não é? Normalmente, quem consegue a classificação, porquê? É um grau de apuro e também, por outro lado... Tem a ver com a exigência do próprio desporto. E da pouca participação. Digamos, a pouco é relativo. Isto é um exagero, mas quanto mais participação houver e competição em si, melhor resultado e mais rápido o resultado vem. Eu também não sou e nunca fui apologista que os resultados têm que vir em miúdos, ou em novos, ou nos 16, ou nos 20, ou nos 20 e tal. Não sou apologista disso. Até porque a qualidade vai subindo substancialmente, não é? Mas o que é facto é que essa quantidade é que depois vem trazer a concorrência e vem de uma forma ou de outra, não é pôr de parte. Todo o atleta que chega a um apuro máximo cria condições, inclusivamente, para transmitir isso. Por isso eu não admito que se faça um trabalho com um atleta em que ele fique farto da modalidade. Admito sim que esse atleta tenha um desenvolvimento e que chegue a determinada fase que seja preparado para transmitir aquilo que lhe ensinaram a ele. Exatamente. Em certa medida uma permuta, não é? Exatamente. Que cada vez faz mais falta. Nós, os reformados, se calhar, em algumas situações, quando conseguirmos efetivamente ter um sentido de reforma, se calhar sentimos-nos abandonados se não formos aproveitados para isto ou para aquilo. Sem dúvida. Carlos Gomes, Sporting Clube das Caldas, grandes feitos nos últimos anos, sobretudo no voleibol, mas não só. Que outras surpresas, além do voleibol, o Sporting Clube das Caldas tem na manga para aqueles que procuram dentro da coletividade para poder praticar desporto, quer para os novos, quer para os menos novos? Muito boa noite à audição, a todos que estão a ouvir. O Sporting Clube das Caldas, que tem 97 anos de idade, atualmente está vocacionado para o voleibol. Já teve outros períodos da sua existência em que brilhou com ténis de mesa e handball e basquete, outras modalidades. Por razões naturais, nesta década é o voleibol. Eu estou no Sporting Clube das Caldas porque me convidaram para uma lista que na altura fazia parte de um vogal, mas entretanto as coisas evoluíram e acabaram por me convidar para presidente da direção, que entrei há 4 anos. Eu já acompanhava o voleibol do Sporting porque tenho 2 filhos e os 2 praticavam voleibol desde os 12 anos. E sempre os acompanhei, não pertencendo à direção, mas sendo amigo de todos os diretores que por lá passaram, e acompanhei desde os tempos em que o Sporting Clube das Caldas perdia todos os jogos aqui nos arredores, Cadaval, um Barral, onde iam jogar o voleibol, andaram 2 épocas só. Mas divertidos. De que maneira. Eu chegava a dizer, vocês só perdem, então calma. E eles sempre cheios de ânimo, acompanhados pelo Júlio Reis, que tem sido um homem extraordinário, aquele treinador realmente vale tudo. Porque começou por jogar na equipa e depois começou a treinar e naquela altura estávamos na 3ª divisão distrital e quando se falava em 2ª nacional toda a gente dizia que era utópico. O que é certo é que durante estes 20 anos a equipa, com a formação que teve, atingiu a 1ª divisão nacional. E eu entro num ano em que estava tudo preparado. Portanto, não há mérito meu
a razão do Sporting Clube das Caldas ter ascendido à Primeira Divisão Nacional. Há realmente uma situação que eu depois, como presidente, limitei-me a empurrar e, por sorte, felizmente, conseguimos entrar. Diziam na altura que isso subíamos um ano e descíamos no outro. O que é certo é que vamos para o 4º ano consecutivo na Primeira Divisão Nacional a ombrear com os grandes clubes do país. É um desafio muito grande para as Caldas da Rainha ter uma equipa na Primeira Divisão Nacional. 90% das equipas são do Norte, depois estamos nós, que é uma ilha na província, e depois temos o Benfica e mais ninguém. Depois há as ilhas, os Açores e Madeiras com equipas. Ora, isto joga tudo contra nós. Enquanto que os clubes do Norte apenas vêm uma vez ou duas ao Sul jogar, nós vamos todos os fins de semana. E as deslocações em carrinhas com os atletas, hoje em dia, com portagens e com consumos de combustível, é realmente uma das maiores despesas que nós temos que enfrentar. E estamos em desvantagem em relação aos países do Norte. Enquanto que eles só fazem uma viagem, nós fazemos 12. E isto obriga a um esforço muito grande. Mas felizmente, os nossos atletas, que merecem todo o carinho, têm compreendido a situação do clube. Quando tivemos que parar de pagar, não havia possibilidades de continuar, eles compreenderam em absoluto. Felizmente recuperámos, nesta altura não devemos nada, mas eles continuam a jogar, alguns a receberem 100 euros por mês, homens, e com um amor à camisola como se estivessem grandes ordenados. Mas para estas coisas serem possíveis de acontecer, é preciso ter uma grande equipe e uma grande capacidade de organização, um pouco como nós percebemos quando o Joaquim Lopes falava do trajeto dos últimos 20, 30, 40 anos que levaram a levantar o badminton e no meio disso tudo e todo esse trabalho, as grandes conquistas para as Caldas e para o país, a construção de um centro de alto rendimento em Caldas nos últimos tempos, é uma conquista não só para a cidade mas para o país, porque é algo que beneficia, neste caso mais especificamente o badminton, embora quem tenha acompanhado o desporto sabe que outras modalidades têm beneficiado dessas mesmas instalações, com eventos de alto nível, como foi o caso de ténis de mesa, mas essas lutas exigem um grande esforço, uma grande capacidade de homens e de mulheres. E eu agora vou-lhe fazer uma pergunta que foge um bocadinho ao tom, porque o nosso programa é a Hora do Ancião e gostamos de conversar um pouco de coisas diferentes. A equipa que o acompanha, fazendo assim uma análise, óbvio que a pergunta que eu lhe vou fazer não me vai conseguir responder de forma direta e objetiva, mas diria que dos homens e mulheres que a acompanham, tem mais anciões ou menos anciões? Tem gente mais nova ou menos nova? Aquela equipa, sobretudo estamos a falar da parte dos diretores. Nós sabemos que se coloca muito ênfase nos atletas, que são eles que vestem a camisola e que entram dentro de campo, mas para haver atletas é preciso haver dirigentes, é preciso haver quem tenha a coragem de assumir responsabilidades, que é um discurso que está muito em voga, um pouco como o Joaquim Lopes quis dar a entender há pouco, porque é preciso assumir responsabilidades difíceis, complicadas, numa altura em que outros exigem, mas quem exige normalmente, não, como se costuma dizer na gíria, não se chega à frente para assumir essas responsabilidades, como fez quando aceitou fazer o seu trajeto até chegar a presidente da direção. As pessoas que o acompanham, como é que as caracterizaria? Naturalmente que há um leque de pessoas amigas do Sporting Clube das Caldas há muitos anos, que estão sempre na linha da frente em todas as situações do Sporting Clube das Caldas, e de quem eu por vezes desabafo e aconselho e procuro. Um verdadeiro conselho de anciões nos momentos difíceis. Eu não tenho recorrido, posso dizer as pessoas, o Dr. Mário Tavares já esteve na direção muitos anos e por isso atualmente temos uns laços muito estreitos e conversamos muito, e ele está comigo, eu exponho as situações por vezes e conversamos, e isso tem ajudado muito a suportar, por vezes, situações. Temos outros amigos,
José Augusto, por exemplo, me estou aqui a lembrar, um grande abraço para ele, que é um homem, enquanto pôde, a saúde agora está-lhe a fugir, mas enquanto pôde, ele levava os atletas para Lisboa, para consultas, para exames médicos, para tratamentos. Ele estava disposto, sempre pronto para tudo, era um homem impecável. E nesta altura temos outros que entraram entretanto comigo e que, sim senhor, também poderão ser anciões, não digo que não, estão na hora quando é preciso. Sejam tasquinhas, sejam qualquer evento que nós fazemos, conta-se com eles. Que, aliás, com todo o respeito por toda a gente que entra nesse grande evento que acabou de mencionar, que é a Expo Tour, vulgo Tasquinhas, todos os anos, na primeira quinzena de agosto, na Expo Oeste, em Caldas da Rainha, verdade seja dita, eu puxo a brasa à minha sardinha ou ao meu carvão, porque eu sou um cliente assíduo da Tasquinha do Sporting Clube das Caldas todos os anos, posso comprovar a qualidade e acho que já mereciam ganhar um prémio. Porque os prémios têm sido dados a outros, mas o Sporting das Caldas também merece. Não queremos prémios. O nosso prémio é poder satisfazer todos e que corra tudo bem e realmente na boa harmonia que temos, quer sejam nos anciões, quer sejam em jovens com 12 e 13 Exatamente. anos, atletas que querem servir à mesa, todos eles colaboram connosco. E além desse grupo que temos, depois temos a camada jovem, que está constantemente a aparecer. Nós temos escalões de formação que não podemos deixar de ter, porque esta equipa que temos agora dos séniores é fruto dessa formação. Não cabe na cabeça de ninguém uma equipa, formar uma equipa fora do Grande Porto com atletas. Não há. Um atleta de voleibol é diferente do atleta de futebol ou de outra modalidade semelhante. Tem que ser ensinado durante muitos anos. E ou temos uma escola de formação capaz e produzir os efeitos que produziu, que foi com 100% de atletas de formação que fomos à divisão principal, ou há isso, ou então tem que se comprar jogadores ao outro lado. E aí começam não os temos problemas. hipóteses nenhumas disso. O que é fácil para outros clubes, para nós é muito difícil. Qualquer clube do Norte facilmente vai buscar, o São Mamede vai buscar ao Guifães, o Fiéis ao Espinho, e entre eles trocam com fazer. Nós aqui não. Nós, se quisermos um jogador lá de cima, tínhamos que lhe dar ordenado, tínhamos que lhe dar cama, tínhamos que lhe dar dormida. E nós bem sabemos o que isso custa. Tivemos outras modalidades e outros clubes aqui da região que o fizeram e que hoje desapareceram precisamente por má gestão. É impensável, impensável. E então o voleibol é uma modalidade específica, tem que ser ensinada. Por isso o nosso cuidado e carinho com os jovens que temos, rapazes e raparigas, que começaram há 3 anos, sensivelmente, e já entram em competições nacionais, como tivemos a semana passada em Carcavelos, numa etapa de voleibol de praia, e tivemos uma dupla, uma atleta nossa que ficou em primeiro lugar, tivemos outros mais pequenos que arrancaram terceiros lugares a nível nacional com 80 equipas. Muito bem. Dizer aos nossos ouvintes, para quem não sabe, onde é que estas duas modalidades se encontram, mais especificamente na cidade de Caldas da Rainha. Dizer que, para quem não conhece, o Centro de Alto Rendimento é uma instalação que vale a pena conhecer, porque oferece serviços à população em geral, para além desta questão mais profissional e mais exigente, como é o trabalho do badminton, para atletas federados, para atletas já com outra bagagem, com outros objetivos desportivos ou profissionais. Falo especificamente de um ginásio que está dentro do Centro de Alto Rendimento, que está aberto à população civil e que, efetivamente, esse ginásio é uma boa oportunidade para todos, para os menos jovens e menos jovens, para os anciões e os menos anciões, aqueles que ainda não são anciões, para que possam manter uma boa cultura desportiva ativa, com ligações a poder, por exemplo, a ter um acompanhamento médico, entre outros. Portanto, é uma instalação que vale a pena conhecer. Relativamente ao Sporting Clube das Caldas e ao seu trabalho excepcional com o voleibol, dizer que, em virtude das condições técnicas do seu trabalho, utiliza o pavilhão Rainha Dona Leonor para a parte competitiva, em que utilizam o pavilhão junto à antiga
Escola Ramalho Ortigão, que eu sei que é uma coisa que os caldenses de outros tempos gostam muito de usar a expressão antiga Escola Ramalho Ortigão, hoje é a Universidade Biotecnológica Católica, junto ao Complexo da Mata, logo a seguir ao Hospital Distrital de Caldas da Rainha, e que fica precisamente não da zona da Mata, mas na zona oposta, numa rua que fica precisamente na descida este do antigo externato Ramalho Ortigão, e que vale a pena também conhecer por todo o seu trabalho e acompanhar jovens e menos jovens, porque a Hora do Ancião também promove a informação e este espírito de equipa, onde a todos os níveis é importante estes anciões que conseguem levar a água a bom porto, onde estes anciões têm a capacidade e a experiência e a maturidade para ensinar aos jovens, porque todos nós, no nosso ciclo da vida, começamos como jovens e temos que aprender se queremos um dia ser anciões. E então temos aqui dois bons exemplos ao nível cultural, desportivo e associativo. E falando em cultural, não temos o nosso amigo José Ramalho no dia de hoje, mas o Momento Cultural está cá e nada mais apropriado que falar de António Boto. António Boto, que nasceu na Concavada, em Abrantes, a 17 de agosto de 1897, vindo a falecer no Brasil, em Rio de Janeiro, a 16 de março de 1959, que foi um poeta português, e que tem, entre muitas poesias e muitas canções da sua autoria, e que chegou a ser amigo pessoal de Fernando Pessoa, e que o próprio Fernando Pessoa traduziu uma das suas imortais obras, com o título precisamente de Canções para o Inglês. Morreu atropelado em 1959 no Brasil, tendo os seus restos mortais sido transladados para o cemitério do Alto de São João, para Lisboa, em 1966. E eu encontrei uma poesia, chamemos-lhe assim, uma canção, que está precisamente inserida no seu trabalho Canções, e que vou ler, e que é precisamente apropriada para o dia de hoje, ou para este mês de julho, cujo título é precisamente Foi numa tarde de julho. Foi numa tarde de julho, conversávamos a medo, receios de trair um tristíssimo segredo. Sim, duvidávamos ambos. Ele não sabia bem que o amava loucamente como nunca amei ninguém. E eu não acreditava que era por mim que o seu olhar de lágrimas se toldava. Mas a dúvida perdeu-se. Falou alto o coração, e as nossas taças foram erguidas com infinita perturbação. Os nossos braços formaram laços, e aos beijos ébrios tombados de amor e de vinho, uma súplica soava. Agora morre comigo, meu amor, devagarinho. António Boto, em Canções. É algo que espelha bem a nossa cultura, a nossa cultura portuguesa, a nossa paixão, a nossa vontade de viver a vida, e com estes dois convidados isso é um bom exemplo, porque sabemos todos a importância do desporto na vida social, e com os problemas que têm vindo a assolar as juventudes e estes novos modos de vida, estes novos modelos de organização social. A cota parte importante que a juventude assume, que o desporto assume na juventude e no seu crescimento, ou seja, no fundo, na sua transformação em borboletas, ou seja, no seu crescimento de jovens para anciões. Relembro, antes de voltarmos à conversa com os nossos convidados, relembro que o nosso passatempo está a decorrer. Já temos algumas mensagens enviadas. Eu irei no final do programa anunciar os vencedores de 3 entradas gratuitas para o Mercado Medieval de Óbidos. Isso mesmo, temos 3 entradas para oferecer para o Mercado Medieval de Óbidos. Relembro que começa já amanhã, dia 11 de julho, e que vai até 4 de agosto, sendo que o Mercado Medieval está aberto de quinta a domingo. O bilhete em geral custa 6 euros, aluguer de trajes medievais 6 euros. Temos muitas atrações. As crianças com menos de 11 anos não pagam, que é muito bom. Os munícipes de Óbidos e os portadores do cartão Via Verde para a Cultura também não pagam. Vou relembrar então o contacto telefónico para enviar a sua mensagem. Relembro também que os vencedores do passatempo, que eu irei dizer no final do programa quem são, os 3 vencedores ou vencedoras,
e terão que levantar os convites no posto de turismo de Óbidos ou, caso esteja encerrado, solicitar, identificando-se, na bilheteira de trajados que está devidamente assinalada. Portanto, continuem a enviar SMS para que possam ter acesso à possibilidade de vencer um dos 3 bilhetes que nós temos para oferecer para o Mercado Medieval de Óbidos. Vou repetir o número de telefone. Ora, quem está a conduzir, por favor, continue a conduzir. Ora, então o SMS deve ser enviado com a frase Mais Oeste Medieval para o número de telefone 918-189-322. Vou repetir o número de telefone 918-189-322 com a frase Mais Oeste Medieval. Dentro de aproximadamente 15 minutos, quando o programa estiver a terminar, irei então anunciar os 3 vencedores deste passatempo. Voltando agora à conversa com os nossos convidados, permitam-me que faça uma pergunta ao estilo do Hermano José, porque é importante. Esta é uma pergunta curiosa que o Hermano faz, que embora tenha um sentido humorístico, também tem muito de simbolismo para conhecermos melhor as pessoas. E indo para além da figura do presidente do Sporting Clube das Caldas e indo para além de um homem que está ligado ao Comitê Olímpico e que está ligado à Federação Portuguesa de Badminton, vou fazer esta pergunta, dizia eu, que está identificado, que é da autoria do Hermano José, que ele fazia quando fazia a sua personagem do Batista Bastos. Onde é que tu estavas no 25 de Abril de 1974? Carlos Gomes, onde é que estava? Lembra-se? Presumo que sim. Claro que se lembra. Me lembro. Estava a trabalhar nessa noite, portanto, logo de manhã. Eu trabalhava na altura na firma Maldonado Freitas e o Dr. António Maldonado Freitas era uma das pessoas que estava muito interessado e dentro desse assunto, e logo de manhã conversámos sobre isso. Portanto, foi realmente dias antes tinha havido 16 de março em que já andávamos eufóricos, e depois vem 25 de Abril, que foi o colmatar de uma situação que na altura seria uma abertura muito grande. O que é que sentiu? O que é que sentiu nessa noite? Senti uma liberdade muito grande, uma alegria muito grande, uma leveza. Mas há uma coisa importante. Foi um peso que saiu. Há uma coisa muito importante a perceber, é que todos nós, que quem viveu ou quem estudou o fenómeno, quer do 16 de março, quer do 25 de Abril, ou mais especificamente do 25 de Abril, a população em geral não tomou logo conhecimento do impacto daquilo que se estava a passar. Ou no seu caso, logo na própria noite conseguiu perceber o alcance de todas as operações. Porque normalmente, como havia ali um grande controle da informação, as pessoas só dias mais tarde é que tinham percebido. Sim, como mas foi o seu havia caso? muitas pessoas aqui das Caldas, nomeadamente no quartel, ligadas ao movimento, com quem eu me dava muito bem e conversávamos, e portanto estava dentro da situação e sabíamos, só não sabíamos ainda se iria resultar ou não, mas pelo menos estava em marcha e estava longe de imaginar que corresse tão bem como correu, mas tinha consciência que era daquela vez que ia resolver a situação das perseguições e dos medos. O que é que sonhava na altura? O que é que esperava? Olha, na altura esperávamos realmente uma vida livre, melhores condições de vida, porque quem viveu o tempo antes ainda se lembra do que aconteceu. Havia situações. Alguma vez teve algum problema durante a sua juventude? Eu era presidente da Associação de Estudantes da Escola Rafael Bernal Pinheiro. Muito bem. No ano, estamos a falar E estava lá nessa altura, no ano de 25. Era precisamente nessa altura que era presidente da Associação. Muito bem. E então, sem querer. Quer dizer, eu quase que me atrevia a fazer uma brincadeira. Foi nosso convidado aqui há alguns programas atrás. Eu quase que me apetecia dizer que nessa altura o Dr. Sá Lopes já era presidente. Estou a brincar, não era. Estou a brincar. Eu estava na comissão diretiva da escola com o representante dos alunos. Criou-se na altura logo uma comissão diretiva em substituição da direção, e pronto, apareceram aquelas movimentações de jovens das escolas, MRPPs, UDPs, todos os partidos, e sem querer vi-me arrastado.
embora não queira estar na política e nunca estive, sempre me mantive independente, mas claro, tenho os meus ideais e sem querer vi-me arrastado para situações que quem se lembra na altura, algumas difíceis, mas pronto, era geral, em todo o país aconteceu. Uma vez teve que vir cá um helicóptero do Movimento das Forças Armadas a uma RGA que tivemos na escola Bordal Pinheiro. O helicóptero aterrou lá no pátio para tentar apaziguar a situação. Portanto, houve muitos casos destes. E pronto, e durante aquele período era euforia por todo lado. Agora é que vai ser, e estávamos longe de adivinhar que íamos ficar nesta altura como estamos. Joaquim Lopes, onde é que estava no 25 de Abril de 74? Eu, exemplo, o Carlos estava em Caldas da Rainha, trabalhava nas Caldas. É claro, o Carlos tinha informação privilegiada porque, digamos, e felizmente, que existia ali um contrapoder, e esse contrapoder fornecia-lhe toda uma série e um manancial de informações. Efetivamente estava por aí, começou-se de imediato a tentar acompanhar as coisas, e ao contrário do que se pensa, movimentou-se muitas coisas. Lembro-me perfeitamente que, e logo passado uns dias, alguém que estava exatamente do outro lado encabeçava manifestações na Praça da República como sendo um democrata do antigamente, quando na prática não o era. Isto aconteceu aqui, e efetivamente com a nossa juventude sonhámos. Não estou arrependido de ter sonhado, estou arrependido de ter sonhado como sonhei, eu e todos os outros, se calhar da minha idade, uns de uma maneira, outros de outra, mas pensámos exatamente que isto ia ser o dar o pino. O que é facto é que durante estes anos sinto-me traído, e traído sobretudo nos meus princípios e nos ideais que defendi, e muitas vezes me interrogo se valeu a pena. E quando digo valeu a pena, não é valer a pena a mudança, valeu efetivamente. Se valeu a pena rotular toda uma série de gente de formas diferentes e com ideias diferentes. O respeito deixou de existir. Durante muitos anos, efetivamente, havia uma compartimentação de ideais em que eu tinha por hábito dizer que tinha um T na testa. Quem digo eu, diz outros que porventura militaram em função e em prol de uma mudança. Não há dúvida nenhuma, a mudança tinha que acontecer. Não chegava só o senhor ter caído da cadeira abaixo, era preciso mais do que isso. E nessa altura eu era militar, eu fui militar em 68, costumo dizer que voluntário não para nada, mas fui voluntário para a tropa, fui de 68 a 71 e acompanhei esse tipo de situação, por isso bordejava um pouco aquilo que eram alguns indicadores políticos diferentes. O que é que acha que falhou? O que é que acha que falhou? Responsabiliza alguém ou alguma coisa por essas esperanças? Somos todos responsáveis, mas sobretudo os vendilhões do templo. Aquilo que nos quiseram vender e aquilo que nos ofereceram a troco de tudo o que nos ia custar dinheiro e que continua a custar dinheiro. Eu há bocado ouvi a intervenção do Sr. Presidente da República e não sou de chamar nomes, mas não tenho crédito nenhum, porque as decisões têm que ser, não é desfazer, não é promover eleições, nada disso está em causa. O que está em causa aqui é que têm que ser respeitados todos em pé de igualdade, e aquele senhor que lá está, que foi eleito, não respeita. Não pode haver hoje, porque nós estamos a 40 anos, como que dista o 25 de Abril. Faz 40 anos no próximo ano. Faz 40 anos. Há 40 anos que temos e ainda não temos isto se calhar não é próprio, mas peço desculpa, tenho que o dizer. Ainda não temos um governante que em pé de igualdade trate todas as forças políticas. Não pode estar o Sr. Presidente a promover hoje aquilo que ele chama qualquer coisa de salvação, porque a nossa salvação no dia a dia é que nós vemos. Onde é que está o extrato empresarial caldense? E não existe. Porquê?
Estou só a falar dessa área. E o comércio, onde é que está? E a cultura, onde é que foi? Quer dizer, não foi para isto que trabalhámos. Agora, hoje, qualquer governante tem que ver em pé de igualdade todas as forças partidárias existentes. Não pode estar a acenar a 2 ou 3, só em torno de... Há pouco fez uma observação interessante. Desculpa-me. Não, este programa é mesmo Sim, para isto. Sim. Esteja à vontade, e o Carlos Gomes a mesma coisa, estejam à vontade para falar com liberdade. Não é uma manifestação política, mas deixe-me fazer uma pergunta. Manifestação de revolta. Claro, mas eu compreendo a sua revolta, e todos nós, e quem não sente a revolta hoje em dia... todos nós o sentimos, com certeza. Estamos todos os dias nisto, todos os dias estamos a conviver com dificuldades enormes. Todos os dias nos aparecem empresas a dizer, vamos fechar isto. Há bocado fez uma observação interessante, e permita-me que lhe pergunte, usou a expressão todos nós, quando eu questionei quem poderiam ser os responsáveis. É óbvio que é fácil perceber a quota parte da responsabilidade dos políticos. Estando eu na presença de 2 anciões, e estamos nós na fase final do nosso programa, permitam que pergunte aos 2, pela vossa experiência de vida, vossa experiência familiar, profissional, o crescimento que tiveram, porque viveram num período com menos democracia e agora com mais, têm outros olhos, ex-combatentes da guerra colonial, tiveram outra experiência de vida, têm um passado que o viveram melhor do que quem apenas vive na teoria. Como é que acham que se poderiam resolver, na vossa opinião, o problema do nós? Ou seja, a parte política é fácil nós olharmos, apontarmos o dedo, perceber as falhas, os tais vendilhões do templo, que todos nós percebemos, as incidências com que temos vivido nos últimos 39 anos. Mas o Joaquim Lopes utilizou uma expressão que muitos têm utilizado, mas que poucos têm respondido na verdadeira acessão da palavra. Quem fala de cidadania sabe que a sociedade, sobretudo vivendo nós em democracia representativa, quem é eleito sai da sociedade, e costuma-se dizer que os políticos acabam por ser, um pouco por toda a parte onde há democracia representativa, uma espécie de espelho dessa mesma sociedade, porque nós somos realistas e sabemos que a corrupção não está só na parte política, está na parte empresarial, da sociedade em geral. O que é que sugerem, com base na vossa opinião pessoal, e sintam-se à vontade para dizer o que pensam, o que é que acham que se pode mudar na parte social, na parte da sociedade, de nós todos, trabalhadores, comuns cidadãos? Carlos Gomes. Bem, nesta situação em que estamos presentemente, a solução é um bocado difícil. Se não tivéssemos tido as pessoas que passaram pelos governos anteriores, se calhar hoje poderíamos estar nos dias, assistimos a corrupção de milhões a todos os níveis, é hospitais, é farmácias, em todo o lado há ladrões em todo o sentido, e de maneira que qualquer governo ou tem uma política rígida e evita estas fraudes e estes corruptos que temos à volta, ou então não consegue aguentar-se com tanto roubo. É realmente lamentável que um país como Portugal em poucos anos se transformasse num dos países de maior corrupção do mundo. E é difícil a um governo aguentar esta situação. E terá que haver uma mão de ferro. Não é os que lá estão, se calhar também não são os que já por lá passaram, também mostraram que não foram capazes, que esta corrupção e tudo isto não vem de agora, já vem de trás, e terá que ser alguém de outra cor, mas que tenha competência. Isto, normalmente vão para o governo os menos competentes, porque os competentes têm funções cá fora em empresas que são muito mais bem remunerados e não estão para se chatear para o governo. Os que vão para o governo não conseguem e está à vista após uns anos, ao ponto em que nós chegamos e na situação em que estamos, que é de lamentar. Obrigado. Joaquim Lopes? É muito fácil, eu não costumo entrar por aqui, mas de qualquer das maneiras, o nosso grande problema é o desgoverno, não é governo nenhum. Para já, se houvesse algum governo, as coisas eram logo de cima para baixo, era dado o exemplo. Mas eu quero voltar atrás. Porque é que chegamos em certa medida a isto? E porque é que é o nosso desencanto, ou por outra, o meu desencanto, tenho que falar por mim.
nós somos de uma geração, os indivíduos que estão nos 60 e picos, somos de uma geração que a maioria de nós teve que trabalhar para os nossos pais, porque o sistema obrigava a isso. Chegava-se ao fim, recebias quanto? Recebias 900 escudos, 1500 ou 2000, uma parte ficava em casa. Tivemos que trabalhar para os nossos pais. E agora é ao contrário. Não, tivemos que trabalhar para nós. E depois, aquilo com tudo o que nos proporcionaram, ou hipoteticamente nos proporcionaram, mas ficando com o valor acrescentado para eles, nós hoje temos de trabalhar para os nossos filhos. Mas o azar é que os nossos filhos não têm condições de funcionar, daí o serem concretamente e sempre convidados a ausentarem-se deste país. Temos que trabalhar para os nossos netos. Porque senão, se não os ajudarmos, isto é uma pilantragem e então eles têm que ir pelo caminho de toda a gente que neste país, e que o Carlos dizia muito bem, rouba, vigariza. Porque isto tornou-se uma fraude enorme. Mais, nós somos um país de brandos costumes, mas também somos de uma exigência enorme. Nós temos todos os dias, alterações legislativas, fiscais, jurídicas. Todos os dias há um pensador que muda isto. Mas ninguém pensa como é que isso é aplicado. A exigência, a coima, a multa é o constante deste país. Não sobra nada. Dei uma volta aos empresários deste país e perguntem-lhe o que é que sobra. E pior do que isso, falarmos nas instâncias internacionais, vemos que brincam ao monopólio, porque ainda há poucos dias tivemos a oportunidade de ver mais uma vez o FMI a assumir erros daquilo que arrogantemente diziam, este é o único já caminho não vamos que temos. Por aí. Jorge, lembras-te, ou possivelmente não te lembras, mas o Carlos lembra-se daquilo que era a Dona Branca. Lembro perfeitamente. Quando se chegava... Década de 80, se não estou em erro. Quando se chegava à metade do empréstimo, a senhora tinha lá o dinheiro todo. Exatamente. Epá, não há dúvida nenhuma. Quando eu ouço dizer que tem que renegociar o empréstimo, isto é como a Dona Branca. Isto está resolvido. Façam o perdão de metade, porque o dinheiro já está do lado lá. Desculpem da graçola, mas de qualquer das maneiras é isto é a realidade. Agora, como é que nós ultrapassamos isto? Isto se calhar fica mal a dizer. Trabalho. Mas atenção, deixem-nos ficar com uma migalhinha. Se nós conseguirmos ficar com essa migalhinha, ela não fica no bolso. Hoje já não há ninguém a fazer milheiro. Ela é aplicável. Se calhar o que precisamos é mais políticos de trabalho e menos políticos de retórica. Sim. Ora bem, antes de terminar, vamos então dar informações sobre a nossa agenda cultural e de seguida vou dar a informação então quem são os 3 felizes contemplados, neste caso 3 felizardas contempladas com 3 bilhetes para entrar no Mercado Medieval de Óbidos, que começa amanhã. Na nossa agenda cultural vamos fazer aqui algumas sugestões rápidas, mas muito interessantes. Fado e folclore local, no Casino Salão de Festas, com a organização do Rancho Tamar da Nazaré, todas as quintas-feiras de julho e agosto às 22 horas. Quem está na Arruda dos Vinhos pode ir até 24 de julho visitar a Galeria Municipal com uma exposição coletiva de pintura de João Cortês, Mário Lino e Pedro Ramos. A exposição intitula-se Hoje Não, Amanhã Talvez. Em Caldas da Rainha, já este sábado, o segundo bazar à noite, um mercado criativo interessante que vale a pena visitar a partir das 18 horas até às 24 horas. Eu repito, na famosa Praça da Fruta de Caldas da Rainha, a partir das 18 horas até às 24, este sábado, segundo bazar à noite, mercado criativo. Em Monte Junto, festa anual dos casais de Monte Junto, festejos em honra de Nossa Senhora da Piedade, 11 a 14 de julho, organização da Associação Melhoramentos, Cultura e Desporto de Casais de Monte Junto. No Cadaval, festa anual de Pero Meniz, festa tradicional em honra de São João Batista, de 11 a 14 de julho. Na Universidade Sénior da Nazaré, e a comprovar o que nós dissemos programa após programa, o grande trabalho que as universidades sénior fazem, vejam-se que estamos já em meados de julho e ainda se trabalha na Universidade Sénior da Nazaré, é a festa final das atividades letivas do ano de 2012-2013, às 22 horas, este fim de semana, na Nazaré, como eu disse, no local Praça Manuel de Arriaga. Um bocadinho mais longe, mas em representação do Oeste, vamos ter a 6ª eleição da Rainha das Vindimas de Portugal
participação da candidata Kathleen Cardoso, vencedora da 9ª edição da Rainha das Adiafas, no Cadaval. Neste caso, o local vai ser na Vidigueira, terra de bom tinto e de boa cultura portuguesa, em Beja. Local de realização, precisamente, em Vidigueira, cuja organização é da Associação de Municípios Portugueses do Vinho. Cá em Caldas da Rainha vamos ter um espetáculo de marionetas no Centro Cultural de Caldas da Rainha. Este sábado, às 22 horas, o espetáculo Etc., feita por S.A. Marionetas. Ora, está na hora então de divulgar quem são as 3 felizardas que deverão identificar-se em Óbidos para receber os seus 3 convites. Já sabem que podem levantar os convites a partir já de amanhã, que é o primeiro dia do Mercado Medieval de Óbidos, que vai decorrer até dia 4 de agosto, e os vencedores deverão levantar os seus convites no posto de turismo de Óbidos, ou, caso este esteja encerrado, na bilheteira de trajados que está devidamente assinalada. Então, parabéns à Catarina Rola da Figueira da Foz. Catarina Rola da Figueira da Foz poderá identificar-se no dia que assim lhe aprouver, dando o seu nome, o seu número de telefone e localidade, para poder ser identificada como a vencedora e receber então o bilhete de entrada livre que tem direito. Segunda vencedora, Patrícia Gomes de Caldas da Rainha. Parabéns à Patrícia Gomes de Caldas da Rainha. E ainda a Ana Margarida da Lourinhã. Ana Margarida da Lourinhã. Parabéns a estas 3 felizardas. Obrigado por terem estado connosco em mais um grande programa da Hora do Ancião. Resta-me agradecer aos meus 2 amigos, mais do que convidados, Carlos Gomes, a representação do Sporting Clube das Caldas, mas hoje aqui como amigo e a representação de si próprio, Carlos Gomes, e Joaquim Lopes, também ligado à Federação de Badminton e ao Comitê Olímpico. Carlos Gomes. Antes de terminarmos, e porque este programa também conta com informação, eu gostava muito de dizer que este fim de semana passado o Sporting Clube das Caldas, com a sua vertente de cicloturismo, esteve em terras de Espanha com cerca de 300 pessoas que foram a pedalar daqui até Castelo de Vide, onde pernoitámos, onde houve um espetáculo do Centro Hospitalar das Caldas da Rainha, que também se deslocou a Castelo de Vide, com uma praça da República cheia, e depois fomos para La Cotocera, onde as Caldas já têm raiz. Temos uma avenida com o nome de Caldas da Rainha, e foi um fim de semana de grande animação e muito bom. Só o calor é que não ajudou. E queria também dizer que, como sabem, o Sporting Clube das Caldas tem uma vertente recente que é o voleibol de praia. Começou há 3 anos com a Escola de Voleibol de Praia, e este ano fomos reconhecidos pela Federação Portuguesa de Voleibol de Praia como centro de treinos de alto rendimento de voleibol de praia, onde temos uma caixa de areia em frente ao pavilhão Rio Dom Leonor. E queria dizer que este fim de semana, sábado e domingo, vai haver uma etapa nacional na Foz do Arelho, onde já estão inscritas cerca de 70 duplas de todo o país. Muito bem, fica o convite para irem até à Foz do Arelho. Joaquim Lopes, obrigado também pela sua presença, a continuação do excelente trabalho que tem feito em prol da região, e agora atrevo-me a dizer em prol do país, porque trabalhar para um Comitê Olímpico é efetivamente trabalhar para este país, e bem merece pessoas como o Joaquim Lopes neste trabalho. Eu é que tenho que agradecer ao auditório e à vossa paciência. Por outro lado, programas destes só vêm engrandecer a cidade e o país, e deixar em aberto um convite para visita, nomeadamente ao Centro de Alto Rendimento ou à Federação Portuguesa de Badminton, na Rotunda da Santa Rita. Estimular, uma vez que estamos na Hora do Ancião, estimular as pessoas para um programa existente no Centro de Alto Rendimento na área do ginásio, que é envelhecimento ativo para pessoas mais de 65 anos, via juntas de freguesia, um trabalho desenvolvido à população gratuito. Muito bem, fica a informação, a Hora do Ancião sempre em cima do acontecimento. Mais uma vez obrigado aos nossos convidados, fiquem bem, aproveitem o calor, aproveitem a praia, não se esqueçam, levem sempre um rádio convosco, 94.2 FM ou em maisoeste.pt. Vamos terminar da melhor maneira, navegando por mares nunca antes navegados, com um Barco Negro de Amália Rodrigues. Obrigado e até para a semana.
Que medo que me achasses feia. Acordei tremendo, deitada na areia, mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol penetrou no meu coração. Mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol penetrou no meu coração. Vi depois numa rocha uma cruz, e o teu barco negro dançava na luz. Vi teu braço acenando entre as velas já soltas. Dizem as velhas da praia que não volta. São loucas. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. Vento que lança areia nos vidros, na água que canta, no fogo mortiço, no calor do leito, nos bancos vazios, dentro do meu peito estás sempre comigo. No leito, nos bancos vazios, dentro do meu peito estás sempre comigo. Estás sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. Hora do Ancião, à quarta-feira, das 21 às 22. Música, cultura, lazer, saúde e muitos convidados. Hora do Ancião. Velhos são os trapos. Hora do Ancião. Lugar à vida. Hora do Ancião. Velhos são os trapos.